Olá a todos, bem-vindos de volta. O Ocidente tem acompanhado com cautela e curiosidade o desenrolar da relação entre China e Rússia. Hoje, essa relação não se resume apenas à política ou ideologia. Trata-se de uma parceria econômica completa, mais profunda e estratégica do que Washington reconheceu por muito tempo, ou gostaria de reconhecer. O que começou como uma relação pragmática, amadureceu para um alinhamento econômico multifacetado, impulsionado pela necessidade, por fatores tão simples quanto a geografia e pela oposição compartilhada à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, onde as regras devem ser seguidas por todos, exceto por quem as estabelece. No step Tatanchuaman, that step please do. O step Marel, these wolf tinth, alamern, porque linalai, you've no subiu by writing here. Então vamos analisar por que China e Rússia estão cada vez mais próximas e por que isso provavelmente vai continuar assim. Primeiro, a geografia e a história prepararam o terreno. Rússia e China compartilham mais de 4.000 quilômetros de fronteira. Mas desde o início dos anos 2000, ambos os lados superaram suas disputas históricas. Acordos de demarcação de fronteira em 2001 e 2004 transformaram uma linha de falha geopolítica em um fator de estabilização. Com a questão da proximidade física resolvida, o que se seguiu foi um esforço deliberado de ambas as potências para construir cooperação econômica e política. E embora a relação nunca tenha sido totalmente equilibrada, porque, é claro, os Estados, antes de tudo, são movidos pelo interesse próprio, os alicerces eram sólidos o suficiente para sustentar o que veio depois. O comércio de energia selou esse vínculo. A economia da Rússia depende fortemente das exportações de energia, e a ascensão industrial da China exige insumos energéticos. Portanto, essa sinergia é bastante óbvia para qualquer um, e na última década tem impulsionado o comércio entre os dois. Após a crise financeira de 2008, e especialmente depois de 2014, quando os Estados Unidos se envolveram na derrubada do presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, e na construção de bases da CIA no leste da Ucrânia, ao longo das fronteiras da Rússia, a relação se aprofundou ainda mais. Povo da Ucrânia, este é o seu momento. Isso é sobre vocês, mais ninguém. Isso é sobre vocês. Isso é sobre o futuro que vocês querem para o seu país. Isso é sobre o futuro que vocês merecem. Isso é sobre o seu futuro, o futuro do seu país. Isso é sobre o futuro que vocês merecem, o futuro da Europa, o futuro da paz, o futuro de todos os seus vizinhos. O mundo livre está com vocês, a América está com vocês, eu estou com vocês. E o destino que vocês buscam está na Europa. A Ucrânia står i Europa med ord. And Europe can grow. Moscou entendeu que era hora de uma guinada para o leste. Um dos desenvolvimentos mais significativos foi um acordo de gás de 400 bilhões de dólares com a China em 2014, que serviu de catalisador para o gasoduto Força da Sibéria. Foi uma tábua de salvação para a Rússia e um prêmio energético com desconto para a China. Um ganha-ganha. Depois que a Europa começou a sinalizar o descolamento do gás natural russo, mesmo em seu próprio prejuízo, ficou claro que as relações comerciais já não podiam ser confiáveis. Assim, por volta de 2019, Moscou passou a buscar parcerias alternativas em toda a Ásia, especialmente para projetos de importância estratégica, como o desenvolvimento energético Arctic LNG 2 na região ártica russa. Moscou e Pequim estabeleceram novos recordes de comércio em cada um dos últimos 3 anos. Essa expansão acompanhou a trajetória das relações Rússia-China desde 2014, mas também representou uma aceleração dramática do padrão já existente. A China consolidou sua posição como principal parceira comercial da Rússia. A Rússia exporta recursos energéticos para a China, enquanto a China fornece à Rússia eletrônicos, produtos químicos, bens de consumo e componentes de transporte. Atualmente, a China representa aproximadamente 30% das exportações russas, uma problema estável há 2 anos.
portion that has held steady for 2 years, and Russia climbed to 7th place among China's trading partners. E a Rússia subiu para o 7º lugar entre os parceiros comerciais da China em 2024, em comparação com o 13º lugar em 2020. A China tem sido o principal parceiro comercial da Rússia desde 2014, com sua participação no comércio exterior russo aumentando de 11,3% em 2014 para quase 34% em 2024. O comércio entre Rússia e China registrou um crescimento anual de quase 30%, tanto em 2022, quando atingiu 190 bilhões de dólares, quanto em 2023, quando alcançou um novo recorde de 240 bilhões. E mais, continuou a crescer em 2024, chegando a 245 bilhões. Agora, avançando para 2024, a Rússia envia 75% de suas exportações para a China na forma de petróleo, gás e outras matérias-primas. Claro, estamos falando apenas das vendas de energia. Pequim, por sua vez, fornece de tudo, desde eletrônicos e produtos químicos até peças de transporte e eletrodomésticos. E depois que as marcas ocidentais saíram do mercado russo em 2024, o país passou a ser dominado por marcas chinesas em carros, celulares e outros setores. Neste momento, os dois estados se veem como parceiros indispensáveis, algo que teria causado um ataque cardíaco completo no presidente americano Nixon. Após o Ocidente bloquear a Rússia do SWIFT e a Visa e a Mastercard saírem do país, as transações russas em moedas que não o dólar americano dispararam porque não havia outras alternativas, não havia opções. Em meados de 2024, quase toda a negociação de câmbio estrangeiro na Bolsa de Moscou era feita em yuan. Cartões UnionPay, sistemas bancários chineses e empréstimos denominados em yuan agora são muito populares na Rússia. As medidas oportunas e coordenadas tomadas pela Rússia e pela China para adotar moedas nacionais nas liquidações comerciais também são úteis. Como resultado, a maior parte de nossas operações é realizada em yuans e rublos. Isso significa que temos um sistema sustentável de comércio mútuo, protegido de forma confiável contra quaisquer ataques de terceiros e tendências negativas no mercado global. China e Rússia passaram a realizar transações principalmente em rublos e yuans. As sanções dos Estados Unidos aceleraram essa mudança. E agora, além do comércio, o investimento direto entre China e Rússia também disparou. Empresas russas começaram a investir na China também. A Norilsk Nickel está até considerando transferir parte da produção de cobre para a China agora. Desde o início dos anos 2000, a Rússia tem se desiludido com a expansão da OTAN, as revoluções coloridas e as críticas sobre seus assuntos internos. A Rússia ofereceu à OTAN a oportunidade de construir uma arquitetura de segurança conjunta na Europa várias vezes. E essa arquitetura levaria em consideração tanto os interesses de segurança europeus quanto russos. Teria sido realmente útil e teria garantido a paz, enquanto a OTAN declinou e prosseguiu com o que agora se tornou história. A China vê a presença militar americana na Ásia como uma provocação à sua própria segurança, o que seria exatamente a mesma perspectiva que os Estados Unidos teriam se a China ou a Rússia estivessem à sua porta. China e Rússia parecem estar cada vez mais alinhadas em rejeitar a liderança global dos Estados Unidos. Eles promovem soberania, não interferência e multipolaridade nas relações internacionais. Esse alinhamento não é apenas econômico, é em um sentido muito amplo da palavra também quase ideológico por causa disso. É por isso que as propostas do Ocidente para separá-los, incluindo a chamada estratégia Nixon reversa, provavelmente não terão sucesso tão cedo. Nos anos 1970, Nixon pôde explorar uma divisão real entre a China e a União Soviética naquela época. Mas hoje, essa divisão simplesmente não existe. Além disso, a Rússia não é a União Soviética, algo que os políticos ocidentais parecem convenientemente esquecer ou simplesmente não entender. Em vez disso, China e Rússia estão na fase mais próxima de seu relacionamento moderno. Em conclusão, a relação econômica entre China e Rússia não se resume apenas a sanções ou à Ucrânia.
Ela é fruto de um pensamento estratégico de longo prazo, benefício mútuo e queixas globais compartilhadas. O comércio pode desacelerar e depois voltar a crescer. Os investimentos podem estagnar e a pressão pode aumentar. Mas o vínculo é bastante forte. E talvez seja justo dizer que quanto mais agressiva se torna a política externa dos Estados Unidos, mais forte esse vínculo será. E embora Washington possa esperar criar uma divisão entre eles, a realidade é muito simples. Pequim e Moscou não estão apenas cooperando, eles estão comprometidos neste momento. Mostre seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon, adoraria ver você por lá. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Até mais! I will see you back here tomorrow. Bye for now.